Muito bem, gente. Combo 12, professor Rubim. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Na fase recursal, né? Estamos entrando agora aqui no vídeo 11, né? E nós temos o tema dos recursos de jurisdição ordinária para debatermos agora e deixarmos algumas questões de jurisdição extraordinária para o vídeo 12, né? O vídeo final. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma observação com relação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Me parece que integra o núcleo duro do processo justo, juntamente com o contraditório e a fundamentação das decisões judiciais. Né? Evidentemente que eu preciso ter um segundo grau forte, justamente para que a gente possa estabelecer um parâmetro de decisão judicial de primeiro grau. Né? Nós falávamos no vídeo anterior a respeito da teoria da causa madura, sentenças equivocadas do ponto de vista formal, extinguindo o processo equivocadamente sem julgamento de mérito, ou uma sentença sendo extra, ultra ou citra petita, além da sentença sem fundamentação. Evidentemente que um tribunal forte, um segundo grau atento, determinará a nulidade da sentença. Isso chega, evidentemente, nos ouvidos do magistrado, que vai ter uma atenção maior nas outras causas, né? Não obstante o tribunal julgar o mérito sem devolução dos autos ao primeiro grau. Nós temos aqui um cenário em que, evidentemente, o magistrado, ao saber que a sua decisão será anulada, né? Ele tende, né, a levar em consideração, evidentemente, os fundamentos adotados pelo tribunal para que não incorra novamente no mesmo equívoco. Né? Então, bora lá. Bora lá. Bora lá tratar da fase recursal. Duplo grau de jurisdição. Então, realmente é princípio constitucional, está presente no artigo 555, quando a Constituição Federal menciona que é direito da parte, né? Ampla defesa, contraditório, com todos os meios e recursos a ela ampla defesa inerentes. Então, quando fala em meios de prova e quando fala em recursos inerentes, evidentemente está falando do duplo grau de jurisdição. Duplo grau. O sistema recursal no novo CPC suprimiu os embargos infringentes ao grau retido, manteve às avessas o resumo necessário, mencionamos isso no bloco anterior. Previsão constitucional do amicus curiae, especialmente importante em matéria de precedentes, seja no IRDR, no incidente de resolução de demanda repetitiva, seja no recurso especial e extraordinário repetitivos. Quando houver pluralidade de pedidos de amicus curiae, o relator deverá observar o equilíbrio da representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio, conforme o enunciado 82 do Conselho da Justiça Federal, órgão técnico do STJ. Os prazos de recurso são de 15 dias, salvo embargos de declaração, num prazo de 5 dias. Prazos de embargos interrompem o prazo, né? Lembrar aqui do artigo 1065 do Código de Processo Civil, que estabelece que também os embargos de declaração nos juizados interrompem prazo. Ou seja, eu começo a contar o prazo todo de novo, diferentemente do sistema anterior que falava em suspensão de prazo, não é? Em que eu tinha, então, o prazo era só complementado, né? E não reiniciava todo ele nos juizados especiais anteriormente, né, ao novo CPC. Os embargos de declaração sem efeito suspensivo, como os demais recursos não têm efeito suspensivo, mas podendo ser estabelecida suspensão por decisão fundamental do magistrado, respeitado aqui, gente, o artigo 1012, parágrafo 4º, né?
Eu posso requerer também nos embargos de declaração a concessão de efeito suspensivo, trazendo alta probabilidade de êxito do recurso e trazendo também, conforme M12, parágrafo 4º, a questão da urgência, né, em aquela decisão ser suspensa. Então, cuidado aqui, isso vai estar no memory box, né? Há uma diferença entre efeito suspensivo do recurso, né, e interrupção do prazo. São coisas absolutamente diferentes, conforme a gente acabou de argumentar. Segundo o enunciado 75 do Conselho da Justiça Federal, cabe embargos de declaração contra a decisão que é não admitir, né? Recurso especial extraordinário no Tribunal do Origem ou no Tribunal Superior, com a consequente interrupção do prazo recursal. Evidentemente que essa questão é importante, né? Especialmente por não admitir recurso especial extraordinário em função da aplicação de precedentes e recursos especiais extraordinários repetitivos. Essa questão do enunciado 75 tem uma importância muito grande, tendo em vista que não cabe reclamação constitucional, segundo decisão recente da ministra Nancy Andrighi, né? Então, como a matéria não vai poder subir ao STJ, quando eu estou tentando fazer o distinguish envolvendo o precedente, é fundamental que da decisão que não admite recurso especial extraordinário, cabe embargos de declaração, a fim de que eu explicite via embargos de declaração, eventualmente até com efeito infringente, né, eu explicite realmente a peculiaridade, a distinção do meu caso concreto, que diferencie da aplicação do precedente estabelecido pelo STJ via recurso especial repetitivo e que está sendo aplicado, segundo o meu entendimento, né, equivocadamente no caso concreto. Os embargos de declaração, eu não posso opor terceiros embargos se os dois anteriores forem considerados protelatórios, né? Aí realmente é um problema sério, né, a ser considerado, tendo em vista que dois anteriores foram expressamente considerados protelatórios, o terceiro não interrompe, não suspende prazo, então isso vai determinar, consequentemente, a formação da preclusão a respeito daquela matéria, né? Se eu interpor realmente o terceiro, os embargos de declaração, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não significa que eu não posso embargar 3 vezes. Eu já cheguei a ganhar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uma matéria depois do 4º embargo de declaração, né, em que foi provido com efeitos infringentes e assim por diante, né. Aqui, o terceiro embargo de declaração, eles não serão admitidos, né, nem interromperão nem suspenderão prazo, se os dois anteriores expressamente forem considerados protelatórios. E isso é fácil de identificar, até porque se o recurso é considerado protelatório, vai ser aplicada a multa, né? Vai ter uma aplicação de multa no primeiro desembargo de declaração e depois da reiteração vai ser aplicada uma majoração da multa. E aí, então, se eu interpor o terceiro desembargo de declaração, eles não interrompem nem suspendem prazo e, consequentemente, vai superar a preclusão no processo, impedindo, né, consequentemente, que eu possa recorrer daquela matéria. A omissão para fins de embargo de declaração na decisão que, ao superar o precedente, não se manifesta sobre a modulação de efeitos. Evidentemente que o enunciado 76 do Conselho da Justiça Federal nos traz aqui uma outra hipótese de embargos de declaração, que é os embargos de declaração em matéria de precedentes para modulação de efeitos. Isso acontece bastante em qualquer área, né? Os embargos de declaração para modulação de efeitos, além de explicitação de alguns aspectos específicos daquele precedente que será estabelecido, né? Também porque, em geral, o precedente ele é estabelecido por maioria, né? Nem sempre ele vai ser estabelecido por unanimidade. Então, aqui a questão dos embargos de declaração para explicitar alguns aspectos do precedente, inclusive a modulação de efeitos é importante. Diante de recursos repetitivos das instâncias extraordinárias, a suspensão dos prazos nas instâncias inferiores, né? Isso é estabelecido, né, para que realmente, enquanto o precedente for julgado por Brasília, a matéria ela fique suspensa, sobrestada, né, se aguardando no Tribunal Local ou Regional a resolução do precedente. A obrigatoriedade é juntada no prazo de 3 dias da cópia da peça do agravo, restrita aos processos físicos, porque no processo eletrônico não faz nenhum sentido esse tipo de manifestação, né? Também para efeitos de não conhecimento do agravo do instrumento por força da regra da ajuizada na origem,
deve o juiz previamente atender o eixo central do artigo 932, intimando o agravante para sanar o vício ou complementar a documentação. Questão formal absolutamente interessante, pertinente, do enunciado 73. Sempre que eu tiver um problema de vício formal, né, aquela redução da forma em nome da substância, em nome do princípio da primazia do mérito, tem que ser respeitada. E aqui o eixo no recurso é o eixo do artigo 932, parágrafo único, né? Então, eu posso... Faltou a cópia do agravo. Muito bem. Junte a cópia do agravo, ofereça essa oportunidade para juntar da cópia do agravo e assim se dê andamento normal ao processo. Aplique-se a técnica prevista no 942, aquela técnica de aumento do número de desembargadores para o julgamento colegiado, no julgamento de apelação interposto em mandado de segurança. Então, aqui, segundo o enunciado 62 do Conselho da Justiça Federal, trazendo aquela técnica de julgamento em que é possível a reversão de um 2-1 para um 3-2, né? Também no recurso de mandado de segurança. Absolutamente viável essa técnica do 942, não esqueçam, pessoal, substituindo os embargos infringentes no novo CPC. O aumento do risco da sucumbência faz parte do eixo central do Código, sem ferir diretamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso foi discutido, né? A aplicação do artigo 85, parágrafo 11, da majoração oficiosa dos honorários, embora o STJ venha entendendo que essa majoração dos honorários ela só ocorra se realmente a parte recorrente ela for integralmente vencida, né? Ou seja, se o recurso for integralmente desprovido de apelação. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra a decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites do 85, parágrafo 2º, 3º e 8º, segundo o enunciado 8 do Conselho da Justiça Federal. Claro, é que é possível, por exemplo, estudamos no vídeo anterior, o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que envolve ou versa sobre o mérito, julga um dos pedidos, vai fixar honorários. Se eu recorrer por meio de agravo de instrumento ao tribunal, vou ter uma majoração de honorários advocatícios. Se não, se for uma situação normal de agravo de instrumento em que não houve fixação de honorários na origem. E por que não houve fixação de honorários na origem? Porque a decisão interlocutória não versa sobre o mérito. Esse é o sentido do enunciado 8º do Conselho da Justiça Federal. Por sua vez, o enunciado 7, o enunciado inferior, diz que, um abaixo, né, diz que a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária por si só não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 85, parágrafo 11. Então, realmente, os honorários de ofício, os honorários comerciais de ofício, eles envolvem a sistemática do que? De eu recorrer e perder, independentemente se a parte contrária apresentou as suas contra-razões de apelação. Não é o fato de eu realmente ser sucumbente no primeiro grau, recorrer, perder, eu tenho uma majoração por regra, né? Dentro dos limites aí de 10 a 20% da condenação. Né? Muito bem. Sobre a aplicação do agravo de instrumento frente às últimas decisões do STJ, nós temos um artigo engraçado, que é o artigo 2015, já que o rol taxativo ele ficou um tanto quanto perdido no meio do caminho. Né? O professor Medina, comentando em uma das nossas lives aí no Instagram, acompanhem lá no @FernandoRubinRS, o professor Medina ele mencionou que uma ideia originária do artigo 1015 do agravo de instrumento era para ter só nas hipóteses do inciso 1 e 2, inclusive que seria hipótese em que eu poderia inclusive sustentar oral, né, no agravo de instrumento. Depois abriu-se para outras tantas hipóteses, como rejeição da alegação da inconvenção da arbitragem, desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de JG, rejeição, não acolhimento, né? Como a gente já mencionou também, o acolhimento da JG não desafia agravo de instrumento, desafio preliminar de apelação, exibição de oposto documento, exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, admissão e inadmissão da intervenção do terceiro, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo dos embargos de execução. Esse inciso 10 também deveria estar no parágrafo único, né?
que fala do agravo de estranhamento na parte da execução. Redistribuição do ônus da prova, já mencionamos de acordo com o artigo 373. E no 172 da jornada do Conselho da Justiça Federal diz que é admissível a interposição de agravo tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova como para que defere. De fato, o inciso 11 fala em redistribuição do ônus da prova. Depois, outros casos previstos em lei, o parágrafo único diz que também caberá agravo contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, que abre para toda a etapa executiva, né? Por outro lado, também, segundo o entendimento do professor Medina, em razão de que na execução eu não posso esperar para depois de preliminar de apelação e contra razões de apelação, né? Temos também no 745, dizendo que o recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo do instrumento, evidentemente porque não põe fim à execução, né? Só se fosse fim à execução, a decisão seria de sentença. Em outras hipóteses, aplica o 1015, parágrafo único, sendo decisão interlocutória. Então, nós temos aqui alguns cenários: o agravo do instrumento, prescrição e decadência. Decisão que afasta a prescrição, possibilidade de interposição de recurso. Aqui é uma típica decisão interlocutória de mérito, não é? Diante do artigo 1015, inciso 2, não tenho nenhuma dúvida disso, não é? Que cabe o agravo do instrumento, porque se fosse reconhecer a prescrição da decadência, nós teríamos aqui uma sentença de mérito que desafiaria a apelação, nos termos ali do 4872. O debate sobre a competência, ela surgiu em 2018, levando à formação do tema 988, né? Apesar de não previsto expressamente no rol do 1015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando o recurso de agravo do instrumento por uma interpretação analógica e extensiva da norma contida no inciso 3 do artigo 1015, né? Já que ambas possuem a mesma ratio, a mesma razão de afastar o juiz incompetente para a causa, permitindo o juízo natural e adequado que julgue a demanda. Então, realmente, aqui é uma hipótese que surgiu a interpretação extensiva do artigo 1015 em matéria de competência, né? A taxatividade mitigada, julgamento 7-5, a relatora ministra Nancy Andrighi, de que o rol de taxatividade mitigada, por isso admite interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não pode deixar para depois, tem que fazer imediatamente agora, embora não esteja no rol. Questão da competência absoluta me parece importante dentro dessa hipótese. Indeferimento de prova pericial me parece também importante dentro dessa hipótese, não prevista expressamente no rol do artigo 1015. Outras questões só examinando no caso concreto. Já mencionei uma aqui para vocês, em que fiz o agravo do instrumento, que é hipótese de não acolhimento de coisa julgada, de não acolhimento de um pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada, né? Hipótese de agravo do instrumento, pelo tema 988. Agravo do instrumento, contraponto em execução, né? Nós temos aqui uma hipótese, então, de cabimento do agravo do instrumento em execução, né? Salvo se o entendimento do magistrado for, na verdade, que em execução a decisão envolva despacho do mero expediente. Do contrário, entendo, infelizmente, que cabe agravo de instrumento em execução a partir da disposição do artigo 1015, parágrafo único. Formação prática forense. Você, como advogado, interpõe agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de prova pericial, tema 988. Decisão de indeferimento de segunda perícia. Entendo que não. Preliminar de apelação. Por quê? Porque daqui a pouco pode ser que o juiz julgue
a teu favor. Claramente aqui, se eu requerer a segunda perícia, é porque a perícia foi ruim, mas daqui a pouco o juiz pode julgar com base nas outras provas, então não seria obrigatoriamente o caso de agravo de instrumento. Decisão que retifica de ofício o valor da causa. Em tese, não haveria previsão. Mas se a retificação determinar a mudança de rito, aí envolve a questão de competência absoluta, me parece que sim, pelo tema 988. Decisão que reconhece a inépcia da inicial da reconvenção, um tema aqui que a gente tratou durante o curso. Sim, né? Sim, porque nós temos aqui uma figura que tradicionalmente, se fosse com o autor, determinaria a extinção sem julgamento de mérito com recurso de apelação. Se é envolvendo a reconvenção, trata-se de uma decisão intelectual absolutamente gravosa, que versa sobre uma questão de mérito, né? E se não entendesse assim, poderíamos trabalhar com o tema 988 para responder sim. Decisão que não homologa a transação entre as partes. Claramente sim, né? Porque aqui envolve a não homologação de um acordo, autocomposição, que tem previsão no artigo 487. Então, dentro dessas hipóteses aqui elencadas, nós temos 1, 2, 3, 4 respostas sim, 2 respostas não, mas deixo, evidentemente, a questão em aberto para que os colegas façam o seu juízo de valor. Seja como for, como advogado, né? Falando agora com um público, evidentemente, aí de graduação, de pós-graduação, está se preparando para a advocacia. O advogado interpondo o agravo, não sendo conhecido, tradicionalmente por decisão monocrática, né, ele abre a hipótese depois de eu fazer a preliminar de apelação contra as razões de apelação. Né? Porque não há preclusão se não houve exame do mérito do agravo de instrumento. Então, na dúvida, professor Rubinho, não sei, na dúvida agrava. Não? Entendendo que, não obstante a questão não estar no rol do 1015, o tema 988 autorizaria o recurso. Eu tenho realmente a impressão, e eu tenho a minha posição já externada em artigos científicos sobre isso, que se o advogado entende que a questão é urgente, que a questão não pode ser deixada para preliminar de apelação contra a razão de apelação, o advogado tem a obrigação de agravar. Se não agravar, pode inclusive ocorrer a preclusão. Há entendimento, como a da ministra Nancy Andrighi, que preclusão só acontece se a parte não agravar dentro das hipóteses do artigo 1015. Como, por exemplo, não agravou de uma decisão interlocutória que versar sobre o mérito julgando um dos pedidos. Precluiu, inclusive, formou conjugada material. Porque foi exame de um dos pedidos, né? Mas eu entendo também que se a parte deixar de agravar quando a matéria é absolutamente necessária e se enquadra na hipótese do tema 988, né? Como, por exemplo, no indeferimento de prova pericial, né? Que não faz nenhum sentido deixar para preliminar de apelação, até porque eu sei que aquele indeferimento da perícia vai determinar um juízo de improcedência, um juízo contrário aos meus interesses, melhor dizendo, porque daqui a pouco eu estou defendendo o interesse do réu, não é? Deixar para depois significa saber que eu vou perder, que eu vou ter um juízo de improcedência em cognição exorente, razão pela qual não me parece que seja viável, né? Eu deixar para depois e mesmo entender que não há preclusão pelo fato de eu não ter agravado, né? Aqui entendo realmente que há preclusão quando a parte não agrava em função da existência de uma das hipóteses do artigo 1015 ou quando manifestamente a situação deveria se enquadrar no tema 988. Né? Ainda sobre a jurisdição ordinária, não é? Eu gostaria de mencionar que não vem sendo aceito, ou vem sendo considerado erro grosseiro, né, o equívoco entre o agravo de instrumento e a apelação. Né?
mas entre os embargos de declaração e o agravo interno é possível se aceitar a fungibilidade recursal, né? No sentido de eu embargar de declaração e a manifestação ser recebida como agravo interno. Quando eu embargo de declaração uma decisão monocrática, né? E o relator, ao invés de examinar os embargos de declaração, leva a matéria a colegiado a fim de que seja examinada por 3 desembargadores, não só por um, a questão envolvendo o agravo interno. Infelizmente, então, a questão do agravo de instrumento e apelação não vem sendo aceita a fungibilidade, né? Tanto na hipótese desse recurso na fase de conhecimento, como também na hipótese de execução. Com relação às hipóteses de embargos de declaração, eu tradicionalmente gosto muito dos embargos de declaração, né? Porque se trata aqui de um recurso necessário, né, para a complementação da prestação de jurisdição. A jurisdição não está tão completa e por meio dos embargos de declaração eu posso objetivar a esse resultado, né, de complementação da prestação de jurisdição. A hipótese, então, é 2022. Né? E as hipóteses são essas. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, e ainda corrigir erro material, que é uma hipótese bastante comum, né, de correção dos embargos, de correção via embargo de declaração de erro material. Quando a possibilidade de efeito infringente, se faz fundamental, sob pena de nulidade, que a parte contrária seja ouvida, também no prazo de 5 dias, são 5 dias úteis, né? Importante prazo para que a parte possa se manifestar e justamente não ser pega de surpresa. Aqui está uma decorrência do princípio do contraditório prévio, do princípio lá previsto no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Com relação, não é, aos embargos de declaração, né, e também ao agravo interno, são os 2 recursos em que pode ser aplicada a multa por litigância de má-fé ou por fins procrastinatórios. Interessante isso, né? Na figura do agravo e na figura da apelação, em razão especialmente do princípio do duplo grau de jurisdição, não se fala em multa, né? O que se fala nesses casos é justamente haver um aumento da majoração dos honorários dos termos do artigo 85, parágrafo 11, mas não se fala em multa, né? Nos embargos de declaração, a questão até pode ficar relativamente bem resolvida. O problema em matéria de multas, né, se estabelece no agravo interno, né, justamente pela redação, digamos assim, duvidosa, né, do artigo 1021, né, que é o parágrafo 4º, acompanhe comigo. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. É evidente que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente. O fato de ser improcedente o agravo interno jamais poderia ser objeto, né, de condenação da parte por fins procrastinatórios. Haveria que ter realmente uma fundamentação no acórdão, é o único sentido possível desse artigo 1021, parágrafo 4º, né,
de ter uma fundamentação que considere ele manifestamente protelatório, que ele é grave interno. Porque acontece o que muitas vezes o relator usurpa do seu poder de relatoria, julga monocraticamente quando não deveria, e ao fazer eu, procurador agravo interno, ainda sou penalizado, não só pelo desprovimento do recurso, quando muitas vezes seria o caso de provimento, mas além do desprovimento pela aplicação da multa, né? Então aqui seria o caso de processualmente nós pré-questionarmos o artigo 1021, parágrafo 4º, e discutirmos a eventual cobrança de multa via recurso especial. Pré-questionarmos para passarmos para o juiz de admissibilidade perante o recurso especial e discutirmos em recurso especial não só o mérito do problema que resultou na interposição do agravo interno, mas também discutir a própria fixação da multa, entendendo ser inadequado. Em alguns casos, já tive recurso especial em que no mérito não tive êxito, mas pelo menos em via recurso especial, o STJ retirou a condenação, né, imposta pela multa, entendendo que o agravo interno foi um recurso adequado, foi um recurso necessário, né, até porque pelo princípio da irrecorribilidade que está no nosso memory box, eu não posso simplesmente de uma decisão monocrática do relator, interpor recurso especial extraordinário direto. Eu tenho que cumprir todas as etapas procedimentais. Isso é uma decorrência do princípio da irrecorribilidade. Significando, então, que eu preciso passar por esse estágio do agravo interno para depois, eventualmente, embargar de declaração para fins de pré-questionamento e levar a matéria para o STJ ou STF via recurso especial extraordinário, né? Então, vejo, por exemplo, vamos refazer aqui, ó, e fecharmos esse módulo dos recursos de jurisdição ordinária. Uma situação simples. Apelação. O tribunal, em vez de julgar de maneira colegiada, o relator julga monocraticamente uma apelação. Já tive a sentença de improcedência, apelação, mantido o desprovimento. Posso entrar com recurso especial extraordinário direto? Não, princípio da irrecorribilidade. Preciso passar pelo colegiado. Preciso interpor, então, agravo interno. Faço interposição do agravo interno, sou condenado em multa. Embargo de declaração, após isso, para ficar absolutamente pré-questionado o artigo 1021, parágrafo 4º, além das demais matérias, e entro com recurso especial após o julgamento do desembargo de declaração, entro com recurso especial e, eventualmente, até com recurso extraordinário, se houver alguma violação de norma constitucional, especialmente a fundamentação das decisões judiciais com base no artigo 93.9 da Constituição Federal, entro com recurso especial extraordinário. Lá trabalhando todas as matérias, inclusive, não é uma condenação abusiva em multa, chamada aqui multa punitiva, né? Por ter interposto o agravo interno, embora não manifestamente inadmissível e improcedente, mas simplesmente improcedente. Aplicar multa por julgar improcedente um recurso, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E não existe também na figura do embargo de declaração e não deve existir na figura do agravo interno, e me parece que a interpretação adequada, lógica do 1021, parágrafo 4º, à luz, inclusive, do princípio do duplo grau de jurisdição, quando a gente estiver falando do agravo interno na segunda instância, ainda faz mais sentido à luz do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal.